Amém. Amém, irmãos. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja conosco. O Senhor mesmo nessa manhã possa ser poderosamente com o nosso espírito e nos conduzir àquilo que está no coração dele. Gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 6, para contextualizar, nós precisamos de ler do versículo 14 até chegar ao meio desse texto aí, e fazermos algumas considerações no capítulo 7, verso 1. Nós vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e seja conosco nesse tempo. Nosso Pai querido e amado, é possível te amar porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e derramou o amor de Deus em nossos corações pelo Teu Espírito, Senhor. Nos aproximamos de Ti, olhando mais uma vez para o Calvário e reconhecendo a obra toda inclusiva do Teu Filho. E nesse sangue derramado nos banhamos, pois no nosso oferecer os nossos louvores há imperfeição em nós. Por isso, perdoa-nos, Pai, purifica-nos e cobre-nos com Seu sangue e nos conduz aqui nesse tempo segundo a Sua grande misericórdia. Nossas intenções, pretensões, tudo está diante do Senhor, purifica-nos, Senhor. Tem misericórdia tanto de quem fala como de quem ouve e nos conduz nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos considerado, irmãos, nessas últimas 3 semanas, aquele texto de João, lá no capítulo 7, que o Senhor disse claramente que no último dia da festa, Ele se levantou e bradou e exclamou, dizendo claramente: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, todos nós que bebemos desta fonte, bebemos do Espírito Santo, Ele mesmo é uma fonte no nosso interior a jorrar para aquilo que Ele deseja fazer em todos os ambientes dentro do templo, como já vimos lá no livro de Ezequiel. E isso é aplicado tanto ao átrio, ou seja, o nosso corpo, ao santo lugar, nossa alma, e também ao homem interior mais profundo, que é o santíssimo lugar onde o Senhor faz habitação no nosso espírito. Mas ao passarmos pelo livro de Ezequiel, nós vamos perceber claramente que aparece um homem no capítulo 40, que seu aspecto é como de bronze, e ele tem em sua mão uma vara de medir e tem também um cordel. Ele começa a medir toda a estrutura, desde o ato exterior até chegar no mais recôndito, mais íntimo do santíssimo lugar, que é o nosso espírito. Estamos sempre comparando o templo com o espírito humano, e aí ele mede tudo. E quando chegamos no capítulo 47, nós temos a aplicação muito preciosa daquilo que o Senhor está falando. A medida que medimos, é uma redundância, mas ela precisa ser colocada, a medida que medimos, nós vamos perceber que quando começamos a medir as coisas no interior, na mesma proporção, essa vida que está dentro de nós, que é traduzida ali como uma água, que na primeira vez que se mede dá nos artelhos, ou seja, no tornozelo, da segunda vez que se mede dá nos joelhos, daqui a pouco você mede um pouco mais, dá na bacia, e daqui a pouco é um rio que ninguém pode mais atravessar, e o Senhor mesmo conduz aquele Ezequiel à margem do
do rio. E nós já percebemos claramente que o desejo do Senhor para que esses rios de águas vivas possam se manifestar dentro de nós, há necessidade de que nós nos julguemos. Como nós falamos anteriormente, essa reunião de Partir do Pão é uma ilustração muito boa de como começa a nossa semana. A nossa semana começa: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele diz: eis a razão, porque há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Mas o Senhor também nos adverte assim: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o Senhor nos dá a oportunidade, pelo Espírito e pela palavra dele, de nos julgarmos a nós mesmos. Entendeu? Pelo Espírito e pela palavra, nós precisamos ser julgados. Então, essas coisas que estão em nós, que muitas vezes nós não conseguimos perceber claramente, são coisas que fazem com que a vida do Senhor seja obstruída. E se não julgamos essas coisas desde o átrio do nosso corpo, da nossa alma e do nosso interior, do nosso espírito, aí você diz assim: irmão, mas no espírito também tem problema? Tem problema também no nosso espírito. E vamos ver isso à luz do que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E pedir que o Senhor nos conduza para que nós possamos perceber algumas sutilezas que há aqui, que precisam ser percebidas com o nosso entendimento, mas também de forma mais profunda com o nosso espírito. 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que associação, ou comunhão, ou sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há, preste bem atenção, que ligação há entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Porque ele está comparando aqui que uma pessoa crente é um santuário de Deus e uma pessoa incrédula é um santuário do ídolo. E ele está perguntando que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, ou templos do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como fala Ezequiel capítulo 47, que ele diz lá que o templo seria o lugar do seu trono, do seu andar e da sua habitação. E aqui o Senhor está confirmando, com outras palavras, através do Espírito Santo, a Paulo, dessa habitação e do desejo do Senhor, de que Ele seja o nosso Deus, de que Ele habite, ou seja, governe a cada um de nós tenhamos a vontade de Deus como a nossa vontade. E ele fala aqui que andarei entre eles, ou seja, o Senhor tem um lugar no nosso interior, um lugar de santidade onde Ele possa pisar, sempre lembrando daquela sarça ardente onde o Senhor estava, que apareceu a Moisés, e quando apareceu, o Senhor falou para ele claramente: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde o Senhor está é o quê? Santo. Então, nosso espírito é o lugar onde o Senhor anda. Mas Ele quer avançar do nosso espírito para a nossa alma e quer avançar da nossa alma para o nosso corpo. De maneira que, se nós olharmos uns para os outros, nós não vejamos simplesmente o que somos, mas possa haver uma manifestação da vida de Cristo e da porção de Cristo a cada um de nós. E juntos nos complementamos, juntos somos fortalecidos, juntos nós exibimos uma porção de Cristo que precisa ser exibida, que o Senhor deu a cada um de nós, que é diferente. Mas não vamos nos deter aqui, vamos continuar. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ou seja, santificai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, tocar no templo, ser tocado por alguém que é incrédulo, é você se permitir que o seu templo seja contaminado.
de maneira tal que a Bíblia diz assim, que até as más conversações podem corromper os bons costumes. Então ele continua, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas que são faladas por Paulo aqui no versículo 16, continuando, até chegarmos aqui, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. As obras da carne, elas são fáceis de ser identificadas, e vamos dar um pulo lá no livro de Gálatas, só virar um pouquinho algumas páginas aí para frente. Gálatas capítulo 5, versículo 16, é fácil identificar, não somente aqui, como também em outras porções das Escrituras, obras da carne. Nós vamos ficar com as daqui, que já é suficiente. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, que no grego aqui seria melhor deixar como está, porneia, ou seja, todo tipo de relação sexual ilícita, todo tipo de imoralidade ilícita no corpo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é aquela discussão aguerrida, aquela discussão de guerra de palavras, combate, um confronto, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é divergência de opiniões, disputa, uma desavença, facções, são grupos partidários, ou na nossa linguagem, as panelinhas no meio da Assembleia, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora preste atenção nessa palavrinha que tem aqui, ó. Não nos deixemos possuir de vanglória. Se estamos andando na carne, a gente tem que se vangloriar de alguma coisa? Não. Mas se estamos andando no Espírito, nós podemos nos vangloriar de alguma coisa? Sim. E aí ele ainda diz assim, se não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, nosso espírito humano, ele foi regenerado pelo Senhor. Amém? Ele foi regenerado pelo Senhor. Mas Paulo fala várias vezes a Timóteo para que nós não destruamos a consciência, de maneira que a nossa consciência venha a naufragar como um barco furado e nós afundemos. A consciência é uma função, um órgão do quê? Do espírito humano. Paulo não está falando a incrédulos, Paulo está falando a pessoas regeneradas, que podem destruir as suas consciências, de maneira que a consciência não atua mais na vida dele. Mas também você tem outros textos das Escrituras, onde Paulo também é usado para falar o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. E entristecendo o Espírito Santo, nós perdemos também uma outra função,
o órgão no espírito, comunhão e intuição. Mas também tem uma outra coisa que pode acontecer, nós podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não sai da nossa vida. Uma vez que somos regenerados e habitados pelo Espírito Santo, ele diz, eu habitarei. Não há uma outra condição. O Senhor disse que ele vai habitar, então ele habita dentro de nós. Mas o Espírito Santo pode se apagar de tal maneira que nós não ouvimos mais nada. Nós perdemos comunhão, nós perdemos a nossa intuição e nós perdemos nossa consciência. E isso é uma função, uma realidade do nosso espírito humano. Se nós nos descuidarmos, nós vamos perceber que essas coisas desaparecem. E vivemos como uma pessoa incrédula. Esses são pecados, precisam ser administrados, ou termos consciência, responsabilidade e conhecimento no nosso espírito, na nossa mente, que nós podemos, irmãos, pecar no nosso espírito humano regenerado, sim. E lá em Provérbios, gostaria de ler com os irmãos, Provérbios capítulo 16, se eu não estou enganado. Senão a gente procura. Mas Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim: a soberba precede, vamos começar a identificar algumas coisas. A soberba precede o quê? E a altivez da alma. Altivez de quê? A altivez do espírito, a queda. Na nossa experiência, irmãos, humana, de falha, de pecados, nós vamos perceber, se nós estivermos diante do Senhor, depois que essas coisas acontecem, que depois de uma situação de soberba, depois de uma situação de altivez, nós experimentamos a queda. Sempre é assim. Sempre é assim, irmãos. E muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque é mais sutil, as obras da carne estão claras, mas coisas relacionadas ao espírito humano que pode falhar, pode pecar, pode se tornar altivo, nós não percebemos dessas coisas. Mas o Senhor quer que nós percebamos. Isso precisa ser julgado em cada um de nós. E ele continua, verso 19, melhor é ser humilde de espírito, e você lembra o que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, o Senhor fala claramente, bem-aventurados que os humildes de espírito. A humildade é cultivada dentro do espírito humano regenerado. Mas nós também podemos cultivar dentro do nosso espírito humano altivez e soberba. Melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a estutícia lhes é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso é o resultado de um espírito que se humilha diante do Senhor. Por que há tanta doçura? Por que há tanta atração? Por que há tanta beleza na pessoa do Senhor? Mas ele declara claramente lá em Mateus capítulo 11 assim: vinde a mim todos vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Irmão, mansidão e humildade, o Senhor não aprendeu esses assuntos aqui. É o que Ele é. E na sua humanidade perfeita, Ele permitiu que essas coisas que são deles se manifestassem a nós,
Com amor eterno Ele nos amou, mas diz assim, com benignidade Ele nos atraiu. Irmão, quem é que aguenta ficar o tempo todo com uma pessoa soberba? Mas como somos atraídos por pessoas que são simples e mansas, ou não? Compreende, irmãos? Então, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Vamos visitar 2 textos para poder colocar mais coisas para que nós possamos pensar juntos sobre isso aí. Isaías, capítulo 14. Isso aqui está falando, irmãos, vamos ler 2 textos sobre a queda do inimigo, do querubim ungido. E vamos perceber e associar também que nesse querubim, até esse exato momento, não havia nem iniquidade, nem soberba. Mas olha o que é que acontece aqui no versículo 11, 14 e 11. Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa, por debaixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra tudo que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28, um pouco para frente. Aqui também está falando, irmãos, desse mesmo querubim, e diz assim, versículo 12, na parte C do versículo, B. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de formosura e sabedoria. Preste bem atenção nessas palavras. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. E aí faz uma declaração especificando que tipo de pedras eram. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido, não apenas querubim da guarda, mas ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Não havia erro, não havia imperfeição. Pelo contrário, o Espírito Santo está nos chamando a atenção nesse querubim, e perceba o seguinte, esse querubim não tinha pecado, mas ele, quando começou a contemplar a si mesmo, ele começou a contemplar sua beleza, ele começou a contemplar sua formosura, ele começou a contemplar sua perfeição, ele começou a contemplar sua posição, ele começou a contemplar o que o Senhor tinha dado para ele e a sua entrada e saída no jardim, e o coração dele se ensoberbeceu. Percebe? E nós, irmãos, seres humanos, onde temos o pecado dentro de nós, mesmo o nosso espírito regenerado, nós podemos ter problema com esse assunto.
E o que o Senhor falou para nós, para os dias que estamos vivendo, que são os dias de Laodiceia. Laodiceia diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, ela defraudou sua bandeira de independência. Ela diz: eu não preciso nem do Senhor, eu só preciso daquilo que o Senhor me deu. E o que é isso, irmão? Soberba. E o que é isso, irmãos? Altivez de espírito. E nós não estamos imunes a isso. Nós podemos, irmãos, estar soberbos e altivos sem saber que estamos. Porque quando o Senhor se apresenta para aquela igreja como um sumo sacerdote, como também aquele homem lá no livro de Ezequiel, capítulo 40, ele se apresenta como a sua semelhança é como tivesse todo coberto de bronze, e isso aponta para o julgamento. Mas as suas misericórdias, as misericórdias do Senhor para a sua igreja, apenas faz com que nós olhemos para os seus pés como semelhante a bronze polido. Ele já não é mais para nós como um bronze completo. E quando os discípulos estavam ali, o Senhor se lembra que de forma muito humilde e mansa, o Senhor resolveu lavar os pés dos discípulos, não lembra? E o que é que o Senhor falou para eles? Vocês já estão todos limpos, mas vocês precisam perceber como vocês estão andando, a maneira que vocês estão andando, vocês precisam julgar e vocês precisam limpar os pés de vocês. Quando o sumo sacerdote, irmãos, passeia pelo meio dos 7 candeeiros de ouro, ele está dizendo: eu conheço o que está acontecendo no interior de cada um, como também no interior de cada assembleia. E o Senhor fala para a igreja em Laodiceia que ela não conhece, ela não percebe que ela está soberba. Então tem muitos sinais, irmãos, que podem ser aplicados de soberba, e nós vamos ver alguns deles. O tempo é curto, mas vamos ver se a gente passa por alguns deles aqui, se o Senhor permitir. Quando nós falamos Salmo 19, é uma das descrições mais belas que nós temos nas Escrituras acerca da palavra de Deus, e foi dita por Davi. Salmo 19, versículo 7. Davi vai fazer a seguinte declaração. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele não está apenas nomeando, mas é aquilo que ele tem experimentado na presença do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há, olhe só o que Davi está falando, quem há que possa discernir as próprias faltas? E ele diz assim: absolve-me das que me são ocultas. Tem muitas coisas, irmãos, em nós que nós não conseguimos perceber. E nós precisamos estar unidos a esse Senhor que está dentro do nosso espírito e juntamente com Ele nós julgarmos coisas que estão no nosso interior. Mas ele ainda continua, verso 13. Também da soberba guarda o teu servo. Ainda tem um negocinho da soberba, ela pode me dominar. Então, se eu for guardado da soberba, eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ou em outras palavras, você percebe, irmãos, a descrição belíssima da palavra de Deus? Mas quando chega no final dessa descrição, Davi chega à seguinte conclusão: quem é que possa discernir as próprias faltas? Primeira coisa. E a segunda coisa, da soberba guarda o teu servo. Ele está diante do Senhor, irmão, ele está experimentando a palavra de Deus. Não é apenas ele não está apenas nomeando, ele não está apenas dizendo que a palavra é assim, da boca para fora. Davi vive aquilo que ele está falando aqui, e o Espírito Santo faz questão de registrar
a beleza que ele achou e a doçura que ele achou na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que ele vai experimentando essas profundezas e riquezas e doçuras de Cristo, ele começa a ficar assustado, porque ele não consegue perceber o que ele é. E ele também começa a chegar à seguinte conclusão: diante de tudo isso, eu estou começando a ficar soberbo. Não é isso que Paulo fala claramente lá? O conhecimento, ele faz o quê, irmãos? Incha, mas não apenas incha. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E Paulo ainda acrescenta dizendo o seguinte: vocês não sabem ainda aprender como convém aprender a palavra de Deus. Sempre precisamos, irmãos, quando estamos diante do Senhor, reconhecermos que precisamos estar de forma tão humilde e reconhecer que o irmão que está do nosso lado, ele é maior do que nós. Não importa o tempo que você tem, não importa se você é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, não importa, irmãos, quantas coisas o Senhor tem feito pela sua vida. Uma coisa é certa: nós não conseguimos discernir plenamente as coisas que nós fazemos. Mas quando muitas vezes os irmãos chegam para nós e dizem assim: irmão, eu queria colocar um negócio aqui na palavra de Deus para você. Eu já sei, o tempo de fé que eu tenho, eu já sei. E o que é isso, irmão? Compreende? Então nós precisamos perceber essas coisas. São coisas do espírito humano que precisam ser julgadas diante do Senhor. Mas não vamos ficar somente aqui não. Vamos para um texto lá em Lucas, que nosso irmão leu aqui ao partir o pão. Mas vamos passar por algumas coisas aqui bem interessantes. Lucas capítulo 9, versículo 29. Que é a questão da transfiguração do Senhor e a aparição de Moisés e Elias. Veja só, verso 29. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que ele estava falando. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os encobriu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naquele dia a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E no dia seguinte eles desceram do monte. Monte na Bíblia, geralmente, aponta para a revelação, para a visão, para alguma coisa extraordinária, alguma coisa muito mais do que humana. Então, o que aconteceu aqui foi: o Senhor se transfigurou, Moisés e Elias, Moisés representando a lei e Elias representando o poder manifestado através do Espírito Santo na vida dele. Então, poder e escritura, e eles ficaram maravilhados. Pedro estava aqui, estava Pedro, Tiago e João. E eles ficaram assim: vamos fazer 3 tendas. Mas graças a Deus o pai interviu e disse assim: não, a meu filho ouvi. Eu não quero nem a lei, nem os profetas, eu quero o meu filho. Vocês têm que ouvir o meu filho, porque os profetas e a lei dão testemunho do meu filho. Meu interesse é meu filho. Então vocês têm que aprender do meu filho, vocês têm que ouvir o meu filho. Então tem que ser dessa maneira. Mas o coração deles, você pensa o seguinte: eles tiveram aquela visão maravilhosa e agora disse assim: poxa, depois de eu ter uma visão maravilhosa do Senhor, eu vou ser pós-cinza, eu vou ser humildinho,
Entendeu? Eu vou ser uma pessoa diferente agora que eu vi o Senhor. Olha o que é que se segue. Depois você tira as suas conclusões lendo em casa. Primeira coisa, verso 46. Levantou-se, isso aí na sequência do que está acontecendo. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o quê? O maior. Depois da revelação, depois de estarem no Monte da Transfiguração, eles estão dizendo, quem é o maior? Teve uma discussão, irmãos, veja só, quem você acha que começou essa discussão? Na minha cabeça, eu posso estar errado, mas não tenho quase que dúvida, Pedro, Tiago e João. E agora estão dizendo assim, vamos ver, não, agora, poxa, a gente está aqui, já que o Senhor nos chamou, não chamou os outros, chamou só nós três, então a gente é maior do que os outros. Mas ainda tem um negocinho, e dentre nós três, quem é o maior? Então começou a discussão entre eles. E na discussão entre eles, veja o que é que diz aqui. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a eles, junto a si. E lhe disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. Quando a gente olha para essa estrutura aqui, você consegue ver o fundamento? Consegue? Não. Você consegue ver as colunas? Consegue. Você consegue ver as vigas? Consegue. Você consegue ver revestimento, cobertura? Consegue. Mas onde é que está o fundamento? Onde nós não conseguimos ver. Mas retire aquilo que você acha que é de pouca importância e você vai ver toda essa estrutura ruir. Então, quem quer ser o menor, fundamento, vai ser o maior, porque tudo isso aqui, irmãos, é sustentado por alguma coisa que nós não conseguimos ver. E assim também, irmãos, deve ser a vida cristã. À medida que caminhamos com o Senhor, nós precisamos desaparecer. Se outros aparecem, problema, irmãos. Porque nós não estamos servindo a homens, estamos servindo ao Senhor. Naquele dia, o justo juiz de toda a terra, o Senhor da mansidão e da humildade vai reconhecer a humildade e mansidão nele. Entra no reino do seu Senhor. Então, irmãos, essa é a primeira coisa. E aí você tem a continuação, verso 49. Falou João e disse, olha, está começando a ver os personagens. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. O que é isso? Soberba, mas tem uma outra palavrinha sutil, ciúme. Ele não anda com a gente, então, se não está na visão, então não está na edificação. Se não está na restauração, Deus não pode edificar. Se não fala em línguas, então, irmãos, não falou em língua, não é batizado no Espírito Santo, não recebo não. Se não lê a cartilha de alguns, não pode ser recebido. Mas o Senhor fala claramente aqui, ó. Isso, também. Verso 50, mas Jesus disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Segunda coisa, terceira coisa, que é ainda mais contundente, versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os que estavam lá no monte, quem? Tiago e João, perguntaram, Senhor,
queres que nós mandemos descer fogo do céu? Irmão, eu tenho que confessar que algumas vezes lá na rua eu disse: Senhor, eu queria ter o poder de Elias. Porque não ia mandar fogo no equipamento de som, não. Ia mandar no causador do problema. Isso manifesta, irmãos, o que está ainda aqui. Não é? Mas aí diz assim, verso 54. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito. Vocês não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmão, a gente quer descer, a gente está vendo incrédulo fazendo e acontecendo. Senhor, cá no íntimo, a gente diz assim: Senhor, manda fogo, entendeu? Queima. Entendeu? Acaba com tudo, resolve todo esse problema. Mas, irmãos, o Senhor está dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. E essa palavra aqui, ela tem implicações muito maiores do que a gente pode perceber. Se nós nos determos dessa palavra, a gente vai perceber de que espírito sois, ou em outras palavras, que espírito está atuando sobre você para você falar tal tipo de coisa. Compreende, irmãos? Então, nosso espírito humano, ele precisa ser revestido da vida divina. Nosso espírito humano precisa estar sujeito ao Espírito Santo, porque se deixar ele sozinho, ele vai se ensoberbecer. E só para terminar, eu não vou conseguir prosseguir, mas pelo menos só ler isso aqui para os irmãos, para que os irmãos possam também atestarem a palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dizer assim: se é necessário que me glorie, capítulo 12, verso 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí Paulo, já quebrado pelo Senhor, Paulo já tem uma experiência mais profunda com o Senhor. Paulo não diz assim: eu recebi revelação e visão, o Senhor me falou. Mas ele diz assim: conheço um homem em Cristo, porque não pode ser de outra maneira senão em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Mas ele continua: e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas, a palavra aí grega é asteneia, não é pecados, é fraquezas, fraquezas do corpo, fraquezas não falo fraqueza da alma no sentido de pecado, mas muitas vezes contrição, calúnia, difamação e tantas outras coisas mais, faz com que a nossa alma ela possa ser comprimida. E se recebemos essas coisas no Espírito, nós ficamos no lugar que o Senhor deseja, que é em humildade e mansidão. Mas se recebemos isso apenas no intelecto e começamos a julgar e dizer que somos melhores, não respeita o tempo que eu tenho, não respeita a minha caminhada, e não isso e não aquilo, nós, de alguma maneira, estamos dizendo para os irmãos que nós somos maiores do que vocês. E nós não somos, irmãos. E aí, continuando, versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E esse homem foi ao terceiro céu, esse homem foi ao paraíso de Deus. Esse homem ouviu palavras inefáveis, que ele diz que não é lícito ao homem referir, mas o versículo 7 disse: para que não me ensoberbecesse, com o quê? Com a carne dele? Não, se ensoberbecesse, irmão, com revelação.
se ensoberbecer-se com ser conduzido pelo Senhor ou no corpo ou fora do corpo, para experimentar coisa que poucos experimentaram. A grandeza da revelação que esse homem, que o irmão Paulo recebeu, o apóstolo Paulo recebeu. Mas na proporção, irmãos, que nós queremos crescer com Cristo, nós queremos visão, revelação, queremos que o Senhor nos fale, na mesma proporção o Senhor tem que enfraquecer o que somos. Porque se não formos enfraquecidos, nós nos tornaremos ensoberbecidos. E ele fala aqui, e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto uma estaca na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, irmãos, ofensa que prejudica a dignidade da pessoa, injúria, nas necessidades, fome, escassez, nudez, perseguição, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí eu sou forte. Quando estamos enfraquecidos, irmãos, aí estamos numa condição que agrada o coração do Senhor. Mas quando estamos ensoberbecidos, o Senhor vê o soberbo de longe. Mas o Senhor, quando vê o humilde, irmão, o Senhor se deleita quando o nosso coração se derrama e a gente diz assim, Senhor, eu de fato não posso fazer isso. Eu de fato não posso sair dessa situação sozinha. Senhor, eu de fato estou no meio dessa circunstância, mas não sei o que fazer. Aí entra algo maravilhoso que está lá no livro de Ezequiel, que também nós precisamos considerar como julgamento. Sabe o quê? Quando Paulo escreve lá em Éfeso, ele diz assim, só com todos os santos, ele diz, nós precisamos ver o quê? A largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já viu quantas vezes aparecem palavras que são similares? E mediu, e o comprimento era esse. E mediu, e a altura era essa. E mediu, e a espessura era dessa maneira. E profundidade está escondida lá no meio daquelas palavras. Em outras palavras, você quer ser julgado, você quer medir a si mesmo, então o Senhor vai lhe ajudar com as outras peças do templo que precisam ser medidas juntamente com você. E aí, à medida que vamos ser medidos, mede de um lado, mede do outro. Aí Sidnalva diz assim, olha, aí Solange, cadê ela? Pós cinza, graças a Deus. Então Solange diz assim, é soberbo. Aí tem que dizer assim, Senhor, tem que considerar que é soberbo mesmo. Sabe por quê, irmãos? É dessa maneira que o Senhor age. Quem quer ser o maior, tem que ser o menor. Entendeu? Dessa maneira, o Senhor edifica a sua casa. Não pode edificar, irmão, com madeira, feno e palha. Mas tem que edificar com material, ouro, prata e pedras preciosas. E no meio, e você vai perceber o seguinte, ouro, prata e pedras preciosas, você sai pelo nordeste de Amaralina, pela Amaralina, pela Pituba, por Jiquiriçá, por o Vale do Jiquiriçá, por outras cidades. Aí você vai andando e tropeça, rapaz, pepita de ouro. Aí você caminha mais um pouco, olha a prata aqui, irmão, abundância. E daqui a pouco você caminha, esmeralda, diamante, rubis. Está tudo escondidinho. Você não vê nada. Você tem que garimpar. E para garimpar essas coisas, você precisa de quê? De forma profunda. De forma profunda. E só vamos perceber essas coisas quando o Senhor mesmo nos conduz a ver essas coisas, irmãos, que são preciosas e escondidas.
só dessa maneira. É um trabalho do Senhor. Humildade é um caminho para baixo. Mas quanto mais baixo for, mais alto nós estaremos no edifício do Senhor. Amém. Senhor, nós colocamos todas essas palavras em Tuas mãos. Não temos dúvida que elas são realidades e que precisam ser experimentadas, a começar de quem fala. Temos que reconhecer, Senhor, que pelo menos eu tenho que reconhecer que eu não sou manso nem humilde de coração, não, Senhor. Mas peço ao Senhor Tuas misericórdias sobre mim e sobre a vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude a aprender do Senhor, ser manso e humilde de coração, para que tenhamos descanso na nossa mente, vontade e emoção. Que o Senhor nos guarde e nos conduza segundo a sua vontade, no nome do Senhor Jesus. E perdoa-nos, Senhor, porque não conseguimos oferecer a fina flor de farinha, mas ainda há muito bagaço em tudo que colocamos, por isso nos perdoe desses bagaços, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém.